Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. 27 de março de 2022. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas e opinião com liberdade. Aliás, esta noite quero sobretudo cumprimentar você que também nos acompanha pela TV Jovem Pan. Eu sou o Silvio Navarro e divido essa bancada com a Rose Rocha, Augusto Nunes e aqui, a uma tela de distância, Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos. Boa noite, Rose. Boa noite a todos e boa noite a você que está acompanhando 62 Minutos neste domingo, que hoje vem repleto de assuntos importantes. Mas antes, quero lembrar que você tem cadeira cativa aqui com a gente. No final do programa tem a sua participação. Por isso, mande o seu recado pelas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Getter. E também você pode acessar pelo @P62Minutos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para acompanhar sempre o programa. Deixe a sua opinião, ela é muito importante por aqui. Augusto Nunes, meu parceiro, tudo bem? Tudo bem, Silvio, Rose, Paulo, boa noite a todos vocês. Boa noite, Paulo Figueiredo. Boa noite, meus amigos, e boa noite ao espectador. É um prazer estar aqui mais um domingo. Daqui a pouco também teremos uma entrevista exclusiva com a deputada estadual Janaína Pascoal, aqui presencialmente nos nossos estúdios. Mas antes, o primeiro assunto do programa de hoje, a insegurança jurídica. Como decisões da justiça, sobretudo das instâncias superiores, atrapalham a sociedade, transmitem desconfiança, afastam investidores. O caso mais recente envolve a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de tentar bloquear o funcionamento do aplicativo Telegram por causa de uma caçada pessoal contra o jornalista Alan dos Santos. E aqui lembro que o artigo 2º da Constituição afirma que não há um poder supremo no Brasil, meu caro Augusto Nunes. Boa noite, Rose, Silvio, Paulo, boa noite a vocês que nos acompanham. O Alexandre de Moraes é o pistoleiro que primeiro atira e depois vai saber quem é o morto, né? E isso só pode agravar a situação de insegurança jurídica. Curiosamente, cabe ao Supremo garantir a segurança jurídica, ele faz o contrário. No caso do Telegram, por exemplo, agiu assim o Alexandre de Moraes mais uma vez. Ele aparentemente imaginava que o Telegram é um site bolsonarista. Foi descobrir tarde demais que, entre outras vantagens, para os espectadores, para o mundo inteiro, não só para os brasileiros, o Telegram é uma fonte de informações importantíssima, sobretudo quando há uma guerra, a que só o Telegram tem acesso, quase, que é provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, ele vai e fecha algo do tamanho do Telegram. E como é que ficaria isso? Com razão, e com alegações perigosíssimas e irresponsáveis. Ele acusou o Telegram de ser um ninho de pedófilos, né? Um esconderijo de quadrilheiros. O Telegram não fez nada que atendesse, que fosse ligado a essas acusações, e ele abriu. O que é que mudou? Então isso aí só deixa o país inseguro, e um caso recentíssimo agora envolve de novo o deputado Daniel Silveira. É verdade. O Alexandre de Moraes agora acusa o Daniel Silveira de ter encontrado num local em São Paulo, local público, uma pessoa que também figura entre os perseguidos pelo Alexandre de Moraes. O deputado Daniel Silveira é um parlamentar que está num ano eleitoral. Ele deve ficar sem encontrar ninguém ou adivinhar a presença de pessoas que ele não pode encontrar durante o ano todo, até a votação. Como é que vai ficar isso? Quando se faz perguntas desse tipo, é porque o Supremo se transformou numa fonte de insegurança
E isso é gravíssimo. É verdade. E é muito difícil imaginar, Augusto, mas é claro, evidentemente estamos vendo isso todos os dias, né, que um gabinete do Supremo Tribunal Federal funcione para uma verdadeira caçada aos desafetos do ministro Alexandre de Moraes. É isso que ele tem feito. Ele tem usado a caneta dele para caçar os seus desafetos. Rose. Isso, a Constituição está sendo sacrificada no altar dos carrascos da liberdade. Não se trata das instituições, né? Porque nós temos os ministros que se acham acima das instituições, acima da Constituição, com extrema insegurança jurídica, porque eles passaram a legislar no lugar do Congresso. E o que faz muita diferença é que nós temos um Congresso extremamente covarde. Acho que eu não vi nos últimos anos um posicionamento de um presidente de um Senado tão covarde quanto esse. A gente está falando disso, mas também tem a PL 2630 do senador Alessandro Vieira, conhecida como a PL das fake news, que nada mais é ou será do que agentes do Estado dizendo o que nós devemos fazer, o que nós devemos pensar, o que nós devemos falar. Essa proposta já foi aprovada no Senado e segue em discussão na Câmara, com o relator, é o deputado Orlando Silva, que ficou animadíssimo com esse posicionamento do Alexandre de Moraes em relação ao Telegram, e ele quer tentar aprovar o mais rápido possível, sem ouvir a sociedade e principalmente sem definir o que é fake news. Pois bem, Paulo Figueiredo, passo aí a bola para você, e é claro, eu sempre gosto de fazer aquela ressalva de que não se trata aqui de um ataque à instituição do Judiciário brasileiro, ao Supremo Tribunal Federal, que a Praça dos Três Poderes permaneça intacta, são pilares da nossa sociedade democrática, mas sim de 11 iluministros. Uma ressalva muito importante, Silvio, não tem ninguém aqui atacando instituições, nós sempre fazemos críticas, como jornalistas que somos, fazemos críticas a autoridades que estão lá trabalhando para nós, né? Nós não trabalhamos para eles, eles trabalham para a gente. O Augusto falou muito bem, esse caso do Daniel Silveira é um absurdo completo, né? Mais um perseguido político, sempre do mesmo lado, curioso, né? Sempre do mesmo lado. Parece que só quem pratica essas supostas fake news, só quem pratica atos que são considerados antidemocráticos, é sempre a direita. Embora, por um acaso, as grandes ditaduras no mundo tenham sido implementadas pela esquerda. O caso do Telegram, que o Augusto falou muito bem também, a respeito do outro papel que o Telegram tem, né? Não só como informação, não só como ferramenta importante que nós jornalistas utilizamos, até o Jorge Pontual mencionou isso ali na Globo e viralizou, mas as empresas utilizam também o Telegram. O Telegram é muito utilizado como ferramenta de marketing pelas empresas. Então, a ação irresponsável do ministro teve consequências econômicas. Muitas empresas ficaram sem contato com os seus consumidores. Agora, eu fiz um levantamento rápido e vi que sobre quais países começaram a bloquear o Telegram. Para surpresa de ninguém, né, 2015, a China foi o primeiro país que bloqueou o Telegram, junto mais ou menos ali com, também para surpresa de ninguém, com o Irã também em 2015. Em 2016 foi o Bahrein. Em 2017 foi o Paquistão e ainda em 2017 a Rússia, que depois até recentemente abriu o Telegram de novo. Em 2020, os chineses, não sei se vocês lembram que em 2020 teve os grandes protestos de Hong Kong pela democracia. Em 2020, os chineses foram lá e bloquearam também o Telegram em Hong Kong, apesar de Hong Kong supostamente ter um governo autônomo, os chineses foram lá e bloquearam por lá. Em 2020, o governo da Tailândia também começou a bloquear o Telegram por conta de protesto. Depois foi o governo da Bielorrússia, que quando começaram a ter protestos na Bielorrússia, o governo da Bielorrússia, que é um estado vassalo ali da Rússia, também bloqueou o Telegram. Em 2021, ano passado, foi a vez de quem? De Cuba. Cuba bloqueou o Telegram completamente no território, porque vocês lembram também das insurgências populares em Cuba. Eu não sei se dá para ver um padrão aqui. China, Cuba, Rússia, Bielorrússia, Coreia do Norte, o Telegram também é bloqueado. Todos esses lugares super democráticos. E o que acontece é que quando o povo começa a se comunicar de alguma forma contra os tiranos e as autoridades constituídas, é a hora de corta o Telegram. Vem lá um autocrata e corta o Telegram. No caso, o povo está falando livremente no Telegram sobre as eleições do Brasil, né? E, curiosamente, o Bolsonaro tem 1,3 milhão de inscritos no Telegram, enquanto o Lula tem 53 mil. Será que isso tudo é coincidência?
né? A gente sabe que o Alexandre não gosta do Bolsonaro e vice-versa, mas se o ministro está violando a lei, está usando a lei, usando o seu cargo para prejudicar um adversário político, ou vários adversários políticos, já que a gente está falando aí do Daniel também, isso é crime de advocacia administrativa, artigo 321 do Código Penal. Será que o Senado Federal não vai avaliar isso? Falando em crime, eu quero chamar a atenção para um outro ponto aqui. No final de semana anterior ao do bloqueio do Telegram, o Fantástico fez uma reportagem justamente metendo pau no Telegram. Mas no final de semana anterior à decisão, o que é isso, meu? Que coincidência? Será que é coincidência mesmo ou será que houve vazamento da decisão para a Rede Globo? Se houve vazamento, é crime de violação de sigilo funcional, artigo 325 do Código Penal. Então, estão aí pelo menos duas bases para que o Senado e talvez a Polícia Federal ao menos abra uma investigação, porque pode ser que haja indício de crime. Um outro caso que eu quero chamar a atenção, outro dia um imbecil da CNN Brasil, um comentarista da CNN Brasil, estava comentando no Twitter, mas vocês não acham absurdo, vocês não podem achar absurdo que o Telegram, que o Alexandre de Moraes exija que o Telegram tenha representante legal no Brasil, é muito natural. E eu falo assim, é muito natural? Muda a lei, pô. Porque o Marco Civil da Internet não obriga que empresas tenham representantes legais no Brasil. Não obriga que empresas na internet. Você já imaginou se qualquer empresa na internet tiver que ter representante em todos os países? O Brasil vai ficar fora de 90% da internet. Mas eu não gosto que seja assim, tem que ter representante legal. Muda a lei, lindão. O Congresso faz a lei, o presidente sanciona, e aí o juiz julga com a lei debaixo do braço, que é o que a Rosa estava dizendo. Ou então não existe mais processo legislativo, porque o Alexandre legisla, executa e julga as leis que ele mesmo criou. Então o nome disso é autocracia. Agora, uma provocação aqui que eu gosto de provocar. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, não é isso? Então a lei tem que ser para todos. Eu quero ver o Alexandre ter coragem de bloquear os sites adultos no Brasil. Site de pornografia. Nenhum dos sites de pornografia tem representante legal no Brasil. Só que aí eu arrisco dizer que no dia que ele bloquear, no dia seguinte, aí quem sabe os nossos senadores se coçem para começarem um processo de impeachment. Olha só, nós vamos continuar tratando desse assunto e de outras decisões polêmicas de tribunais superiores, por exemplo, a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça ao Procurador da República, Deltan Dallagnol, justamente por conta daquele PowerPoint no qual apontava, desenhou crimes cometidos pelo ex-presidente Lula durante o Petrolão. Quem vai tratar desse assunto com a gente é a deputada Janaína Pascoal, aqui no nosso estúdio, mas antes, enquanto ela se prepara para entrar, eu quero rodar um VT aqui para você, do ex-ministro Antônio Palocci, ele também desenhando como é que funcionava o Petrolão. Foi a primeira vez que ele falou dessa maneira, tão direta. Mas ele falou, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que o Gabriele faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriela, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Isso ocorreu no Palácio da Alvorada, na biblioteca, em meados de 2010. Era quando se começou o trabalho de construção das sondas. Então ele encomendou para o Gabriele que, através das sondas, pagasse a campanha da presidente Dilma de 2010, obviamente pedindo às empresas os valores que seriam destinados à campanha. Pois bem, como eu disse, a deputada Janaína Pascoal está aqui conosco no estúdio. Quero agradecer mais uma vez, deputada, a gentileza de participar aqui dos 62 Minutos. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, uma honra, e estou encantada com a beleza aqui do estúdio. Parabéns.
Deputada, eu queria colocar, então, uma primeira questão para a gente seguir, na verdade, no assunto. Nesse vídeo que nós acabamos de exibir, o ex-ministro Antônio Palocci, conhecido como o italiano, e ele mesmo reconhece, ele mesmo admite o apelido nas listas de propina das empreiteiras num depoimento ao então juiz Sérgio Moro, ele narra como o ex-presidente Lula o procurou, junto do Gabrielli, que ele se refere, é o José Gabrielli, que foi dirigente, foi presidente da Petrobras. Naquela época, era uma época onde o pré-sal estava ali na crista da onda, a contratação de navio-sonda, e ele fala assim, olha, o presidente disse para que eu acompanhasse o Gabrielli buscando dinheiro para as campanhas da Dilma, entre outros candidatos do PT. Isso está muito claro. Isso, para mim, é o PowerPoint que o Deltan Dallagnol desenhou e foi multado, condenado a pagar R$75 mil ao ex-presidente Lula. Eu queria ouvir a senhora sobre isso, antes de mais nada. Bom, a gente tem que separar dois pontos, né? O primeiro ponto, quando um juiz vai verificar se cabe uma indenização, ele não pode avaliar com a cabeça do momento da sentença. Ele tem que avaliar pensando no momento dos fatos. Por quê? Porque no momento da sentença, ele estava lidando com uma pessoa que o Supremo Tribunal Federal exculpou, né? Critique-se ou não. Esse fato, o Lula hoje é uma pessoa livre. Então, o juiz não pode, ao avaliar aquele PowerPoint, as acusações, pensar com a cabeça do momento da sentença. Ele tem que pensar o seguinte, como é que estava a situação do país, do processo, naquele momento da apresentação do PowerPoint? E naquele momento, o procurador, que no caso era o chefe da Lava Jato, precisava dar visibilidade, né, para essas graves acusações, eu digo, esses graves fatos, porque o Supremo conseguiu reverter tudo com fulcro e minúcias, né? Eles conseguiram reverter decisões do próprio Supremo. Então, o procurador precisava, vamos dizer assim, traduzir a gravidade do que vinha acontecendo para a população, porque se ele dependesse, com todo respeito, tá, mas da explicação da imprensa, né, ele não teria, porque os formadores de opinião estavam todos fechados com o PT. Veja, se não fosse assim, eu, né, uma advogada, uma professora, eu não precisaria ter saído da minha rotina para oferecer a denúncia em face da presidente, porque a Procuradoria-Geral da República teria que ter agido, e não agiu. Né? Os poderes constituídos teriam que ter agido, e não agiram. Então, eu vejo aquele fato, aquele ato do doutor Deltan como algo necessário no momento em que vivíamos. Então, esse é um aspecto da análise. O outro aspecto é o seguinte, a mensagem que fica, né, para quem está na ponta, fazendo investigações de possíveis atos de corrupção, um possível peculato, né, que é um crime também contra a administração pública, de desvio de valores, muitas coisas no Petrolão. A gente chama genericamente de corrupção, mas o nome, vamos dizer assim, técnico, da maior parte ali é peculato. Então, como é que fica um procurador da República, um promotor de justiça, um delegado, seja federal, seja estadual, para tomar as providências, né? Sabendo que, olha o que aconteceu com esse cara, né? Vamos falar a verdade, ele foi representado no CNMP, sem fundamento, né? Foi obrigado a sair da carreira, mesmo ele não verbalizando isso, a minha análise, né, que pode estar equivocada, é de que ele foi obrigado, ele perdeu qualquer condição, viu todo o seu trabalho destruído, né, e nesse ponto acho que a situação do Sérgio Moro é muito parecida, e agora tem que pagar, né, e o valor, inclusive, que era aventado era o valor de 1 milhão. 1 milhão de né? reais. Então, assim, a mensagem é muito negativa, é uma mensagem, olha, não mexa com quem tem poder nesse país, entendeu? E, sobretudo, que o crime talvez compense, o que é ainda pior. Queria começar essa rodada com o Paulo Figueiredo. Vai lá, Paulo. Deputada, muito obrigado por ter aceito nossa entrevista. E queria dizer aqui que nem sempre nós concordamos em termos de opinião, mas eu admiro muito a sua coerência e autenticidade com que a senhora manifesta as suas opiniões. Especificamente nesse caso, é um deles onde nós temos opiniões diferentes. Principalmente na questão da cobertura da imprensa, eu acho que a imprensa não estava
fechada com o PT, os jornais todos do Brasil deram ampla cobertura à Lava Jato, e não só deram ampla cobertura, mas noticiavam fatos sigilosos dos processos rotineiramente, né? Tem um blog aí conhecido na internet que ficou famoso praticamente como assessoria de imprensa do Sérgio Moro e do Dallagnol. Esse blog, inclusive, contratou alguns procuradores, o Sérgio Moro, depois para escrever lá, e num claro conflito de interesse, eles sempre publicavam informações que eram sigilosas de processo. Especificamente sobre o caso do Deltan Dallagnol, eu concordo com a análise da deputada de que o juiz tem que fazer a análise dos fatos na época em que eles aconteceram. E na época que eles aconteceram, o Lula ele estava ali sendo acusado, o juiz sequer tinha aceito a denúncia, né, a respeito dele. E as informações que foram apresentadas pelo Ministério Público, não só neste caso, tá, deputado? É importante dizer, porque é público aqui que eu considero o Lula um bandido muito maior, inclusive, do que os processos penais refletiram. Mas não só neste caso, em inúmeros casos da Lava Jato, houve um processo de difamação contínuo. E a minha pergunta é, quando um procurador se manifesta com informações e adjetivos que não estão contidos dentro dos autos, isso precisa haver consequências. Depois, as acusações que ele faz, de uma maneira ou de outra, não se provam verdadeiras, isso precisa haver consequências. Não existe nenhuma profissão onde você possa errar impunemente sem que haja consequência. E a minha pergunta é, quais devem ser as consequências para o Ministério Público, para a Polícia Federal, quando eles agem, e no caso agora, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que está destruindo a reputação e a vida do Alan dos Santos, eu entendo que são fenômenos parecidos, quais devem ser as consequências para quando os agentes da lei utilizam a imprensa e a fé pública que tem para destruir a reputação de alguém? Veja, quando tem dolo, né, quando tem confecção de provas, indução, né, você pode ter, além de uma responsabilização civil, uma responsabilização criminal, né, uma denunciação caluniosa, uma fraude processual, a depender até uma organização criminosa. Você tem dolo de construir uma acusação contra uma pessoa. Infelizmente, eu já vi isso, né, na condição de advogada. Destrói a vida da pessoa. Agora, quando você dá visibilidade para conseguir ter força para fazer um trabalho, é algo muito diferente. Mas como ter força, deputada? Me explica essa questão do ter força. Ele já é um agente da lei. Ele já tem a autonomia completa para fazer força. Exemplo, se essa força for, vou te dar um exemplo. Se for ter a opinião pública favorável a ele, para que ele possa agir e ter decisões favoráveis, aí o sistema está todo corrompido. Porque o judiciário não deveria ser motivado por opinião popular. Mas a vida real é diferente da vida ideal. Não, mas aí desistimos do Estado de Direito. Eu estou te falando da vida real. A vida real é outra. Né? Eu fui pressionadíssima durante o processo de impeachment para não falar de Petrolão. Porque Petrolão implicava figuras outras, poderosíssimas. Então, assim, tem uma coisa que é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. É uma pessoa inocente que é acusada. Chega no escritório de advocacia. Olha, quem tem que provar é a acusação. Quem tem que provar é a acusação. Isso é o mundo ideal. Na vida real, se você não provar que você é inocente, você vai ser preso. Então, assim, nós estávamos ali enfrentando, eu digo nós, porque muito embora fosse o trabalho paralelo, eu me sinto do mesmo lado, enfrentando algo muito forte, com conexões na América Latina inteira, com conexões na Angola, né? Eram empresários poderosos, políticos poderosos, alguns por ideologia, outros por dinheiro. Um projeto de poder. Um projeto de poder. Então, assim, com todo respeito, um procuradorzinho da República, não estou aqui diminuindo, sozinho, ele ia ser esmagado. Olha, mesmo esse cidadão, e eu não concordo muito com o Deltan em várias coisas, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. Nem em termos de estilo, nem em termos de pensamentos técnicos, né, do direito. Mas, assim, se ele ficasse isolado, ele não ia conseguir fazer nada. Da mesma maneira, o Moro não teria feito nada. Se não houvesse aquela pressão das ruas, o acompanhamento do processo, como também o processo do mensalão.
Muita gente defende que os julgamentos do Supremo não sejam mais veiculados, né, publicamente. Eu digo não. Se mesmo veiculando a gente não consegue sucesso, que dirá se ficar aquilo ali reservado? O mensalão só teve sucesso, e teve, por mais que eu seja crítica à iniquidade das penas ao final, mas teve sucesso porque a população acompanhou. Aí é linchamento, não é julgamento. Não entendi. Aí é linchamento. Quando o juiz se curva à vontade das ruas, é linchamento, não é julgamento. Aí é Pôncio Pilatos virando para a multidão e perguntando: vocês querem que faça o quê? E a multidão grita: crucifica, não, mas crucifica. Aí você está falando o sistema do penal maior evoluiu inocente crucificado. Né? Não, mas é o papel do juiz decidir isso, né, deputada? Porque senão esse é o problema. A mesma lei que eu defendo para o Luiz Inácio Lula da Silva, que para mim é o maior bandido que já pisou na presidência da República do Brasil, acho que o esquema de corrupção que ele fez é muito mais próximo desse que a senhora descreveu, onde ele usurpou e corrompeu a República Brasileira e financiou ditaduras comunistas no mundo inteiro. Tá? Eu acho que esses crimes sequer foram tocados até hoje. Agora, a mesma lei que eu defendo para esse... Não tenho palavras para descrevê-lo, é a lei que eu defenderia para um filho meu, se ele tivesse uma filha minha, no caso, se ela estivesse sendo julgada. E não pode haver julgamento por clamor popular. Em nenhum sistema isso funciona. Eu tomo muito como modelo o sistema aqui americano, e isso jamais poderia acontecer. A responsabilização do Dallagnol foi muito baixa, porque R$75 mil para difamação de uma pessoa é muito pouco. Não, tudo bem, te respeito, mas não concordo. Vamos girar aqui, então vamos lá. Assim que é bom. Eu queria discutir, assim que é bom. mas, Janaína, o voto, a decisão monocrática. Eles procuram confundir, todo juiz procura confundir isso agora com a instituição, o juiz do Supremo. Vem o presidente Luiz Fux e diz: mexeu com um, mexeu com todos. Absurdo. A decisão monocrática do Alexandre é apresentada como decisão do Supremo, e ele se refere a qualquer pedido da Polícia Federal, como pedido da delegada Denise, como pedido da Polícia Federal. O que fazer para acabar com isso? Quer dizer, extinguir o voto monocrático seria uma boa decisão? Veja, o que está acontecendo é que esse voto monocrático está substituindo a corte. O plenário, exatamente. Agora, por outro lado, a gente extingue para corrigir os abusos. Tira um instrumento, eventualmente, de corrigir uma injustiça. O voto monocrático. Porque você pode ter uma situação de alguém que está preso injustamente, que consegue impetrar um habeas corpus, e aí uma decisão monocrática vai libertar um acordo. Teoricamente, ele se presta a apressar a decisão da justiça. Sim, porque se você tiver que esperar, né, ou distribuir um relator, esse relator fazer um voto definitivo, pedir pauta, marcar plenário, pode ter uma demora que, inclusive, faça perecer o próprio direito. Então, eu tenho muito medo dessas soluções, né, que a gente até pode falar que é jogar o bebê junto com a água da banheira. Perfeito. O que a gente tem que começar a entender por que desses desvios contínuos. Não foi só a questão do Telegram, por exemplo, mas uma série de outras situações. As inúmeras ações da rede, todas decididas rapidamente pró-rede, entendeu? Derrubando, por exemplo, atos de ministros de Estado. Randolfo Rodrigues parece trabalhar no Supremo. Dando ordens para procuradorias gerais no Estado inteiro, legislando a revelia. Então, assim, o que está acontecendo vai muito além do ativismo judicial que há, sei lá, uma década se denunciava, né, do Supremo, que criminaliza a homofobia, ou legaliza, ou facilita o aborto, que a gente sempre critica esse tipo de movimento, mas está indo muito além, porque já não é mais nenhuma questão de interpretação, né? Eles estão criando a lei. No caso de uma das provocações da rede, eles fizeram uma solicitação para mandar algum tipo de orientação para os conselhos tutelares, no caso daquelas famílias que não quisessem, por exemplo, vacinar suas crianças. O ministro Lewandowski, numa manifestação, numa decisão monocrática, exorbitou do próprio pedido, que já era absurdo, para determinar que os ministérios públicos de todos os estados passassem a cuidar dessa situação.
Como assim um juiz isoladamente, sem um pedido, sem uma lei, dá uma ordem para os chefes dos ministérios públicos de todos os estados? É que as pessoas, assim, imagine se fosse um outro tipo de decisão, é que como a opinião pública, os jornais, os formadores de opinião abraçaram essa ideia, né, de que é lícito você obrigar os outros a se vacinarem, obrigar os pais a vacinarem seus filhos contra a Covid-19, com doses que não terminam mais e que a indústria não explica. Como acham que isso é o correto? Ninguém questiona, mas é muito grave uma decisão monocrática dando ordem para os ministérios públicos. E mais, promotores isoladamente, em várias cidades, inclusive aqui do estado de São Paulo, mandando ofício para diretor de escola. Olha, não deixa a criança entrar, ou denuncia os pais. Como é que é isso aí? Então, assim, a gente está vivendo um momento de anomia, porque quando todo mundo legisla, você não tem lei. É muito grave o que está acontecendo. Rose. Deputada, a senhora tem um posicionamento político mais independente, recebe algumas críticas por isso, agora está partindo para uma candidatura ao Senado, mas qual o seu real posicionamento político e como você define o perfil dos seus eleitores? Ai, Jesus. A senadora Janaína Pascoal. Eu não sei, é tanta gente que me escreve, me arrependi de votar em você. Eu, por exemplo, voto. Obrigada. É autenticidade, é o preço da autenticidade. Eu acho que, obrigada, eu acho assim, que aquele cidadão que quer alguém que procure olhar a situação concreta, independentemente dos agentes envolvidos, e analise aquela situação, né, e se manifeste com clareza, errando ou acertando, mas aquele eleitor, aquele cidadão que busca esse comportamento vai confiar, né, vai querer que eu esteja, seja onde for, mas vai querer que eu o represente. Porque essa sempre foi minha posição na vida. Né? Não é como deputada ou como pré-candidata ao Senado, é na vida. Eu sempre ensinei meus alunos, pega o caso concreto e troca os agentes. O seu diferencial no Senado seria? O conhecimento do direito. O que eu sinto falta hoje? Conhecimento, coragem, né? Franqueza. O que eu sinto falta hoje? Você fala o que você pensa. Eu sinto falta de um senador subir naquela tribuna e falar sobre o que nós estamos falando aqui. Né? Aconteceu essa decisão do ministro Alexandre, eu entrei nas redes dos senadores, eu não vi uma postagem, sabe? Olha, isso é abuso, isso é excesso, isso tem que ser discutido, passou dos... Não gosto de xingamento, não gosto de agressividade, não gosto de ameaça, nada disso, mas a discussão do mérito, né, precisa acontecer. E a casa para isso é o Senado Federal. Porque, constitucionalmente, é o Senado que balanceia o Supremo. Né? Então, assim, aquela postura política da lacração, para esse tipo de enfrentamento, ela não tem utilidade nenhuma, até atrapalha. Entendeu? Deputada, no começo do programa, antes da senhora estar aqui sentada conosco, citei, por exemplo, o artigo 2º da Constituição. A senhora é uma constitucionalista, uma professora de direito, sabe bem que ali está escrito que os 3 poderes devem permanecer harmônicos entre si, né? Executivo, legislativo, judiciário. A redação seguinte, né, no parágrafo seguinte, diz que vivemos em uma sociedade livre. Não é o que parece com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes em relação ao Telegram, por exemplo. Não foi a primeira vez que uma rede social foi punida, ou uma tentativa de bloqueio. Uma juíza, por exemplo, de Teresina tentou isso com o WhatsApp em 2015. Depois, em 2016, um outro pedido em primeira instância em Duque de Caxias. Mas nada parecido com o que o Alexandre de Moraes fez, punindo milhões de brasileiros que utilizam a rede por conta de uma caçada pessoal contra um desafeto. Como é que você ampara uma decisão como essa? Então, assim, o problema é o seguinte, em vários momentos, o ministro Alexandre, ele tem, na minha leitura, tá, pessoalizado
os feitos. Perfeito. Então, tem situações em que ele é o juiz, ele é o investigador, ele é a vítima, né, que é algo que me intriga muito. Ele julga os recursos. Então, assim, contra decisões dele. E no que eu acredito? Além, essa coisa da convivência harmônica, a gente debate muito na universidade, né? Mas se são os pesos e contrapesos, como é que é a convivência harmônica? Então, para ter convivência harmônica, é necessário que um fiscalize o outro, de fato, né? E é necessário, isso é algo que eu defendo, que os próprios poderes internamente façam a autodepuração, né? Que é o contrário do corporativismo. É o contrário do mexeu com um, mexeu com todos. É a autodepuração. Como pode ser feita? Né? Pode ser por punição, ética, punição interna, mas também pode ser pela coragem de pegar o colega, sentar o colega e dizer, olha, deu, né? O teu comportamento está expondo o colegiado. E eu vi isso em vários momentos, e eu esperava esse posicionamento da corte, e o posicionamento não veio. O próprio inquérito das fake news, que eu considero assim um inquérito grave. Não é inconstitucional? Ele é inconstitucional. Sim, não? Porque assim, tem essa mistura de papéis. O escopo não é definido. Não tem clareza nas partes envolvidas, o objeto. E assim, o inquérito nasce para investigar algo que aconteceu para trás. E aquele inquérito foi aberto e qualquer fato ele é colocado no inquérito que já existe. Isso não existe. Você imagina assim, olha, um inquérito por homicídio. Ok, por uma morte já ocorrida. Não, mas todas as outras mortes que vierem vão entrar aqui. Isso não existe. E aí a própria procuradora, na época, né, doutora Raquel Dodge, pediu o arquivamento. Então ela é a titular da ação. Mesmo com relação ao tal do inquérito dos assim chamados atos antidemocráticos, a Procuradoria-Geral da República, eu já acho que era o doutor Aras, pediu o arquivamento, o ministro arquivou e imediatamente instaurou outro, de ofício. Sim, foi exatamente isso. Então, assim, tecnicamente isso não existe. E por quê? Que até voltando para a fala do colega, por que eu não acho que a situação de Lula e Alan dos Santos seja a mesma? Ah, porque um tem um espectro mais à esquerda, outro mais à direita. Eu não sou fã do Alan, tá? Eu acho que esse pessoal muito radical só prejudica. Eles passam uma imagem de direita que não é a imagem que eu quero passar. Eu não sou fã. Mas eu vejo assim, muita diferença entre o falar e o fazer. Então a gente tem que tomar cuidado quando nós equiparamos. Ah, não, porque é o inquérito tal. O inquérito por algo que é feito efetivamente e o inquérito por algo que é falado. No âmbito penal, sobretudo. No âmbito civil, no âmbito ético, administrativo, mas no âmbito penal. Então eu sinto que esses inquéritos, e aí quando os bolsonaristas dizem, ela está sempre em cima do muro. Não é técnica. Né? Para mim, esses inquéritos... A senhora se ofende quando nas redes sociais aparece aquela Ruth e Raquel, por exemplo, uma brincadeira que a senhora mesmo já brincou com isso? Não me ofendo, mas é que eles não compreendem que não tem Ruth e não tem Raquel. Tem coerência com uma linha de pensamento. Né? Então, assim, eu não tenho como corroborar inquéritos como esses e a própria CPI da Covid, que eu vejo como procedimentos assim artificiais, artificialmente confeccionados para chegar a uma finalidade. É diferente de você ter uma investigação sobre um possível desvio de dinheiro, com base em colaborações, com base em recibos, né, com base até, às vezes, em filmagens. Né? Nós temos casos aí recentes que o cidadão foi visto carregando mala, filmagem. Não, pode ser um mal-entendido, a mala era de viagem. Ok, mas vamos apurar. É diferente de uma fala. Né? Não, olha, são atos antidemocráticos, um monte de gente com placa. Feche isso, feche aquilo. Eu não concordo. Mas não teve quebra-quebra, não teve ato de violência, não teve arma. Então, como assim são atos antidemocráticos? E todas aquelas decisões do Supremo, por exemplo, garantindo fazer a marcha da maconha, da palestra pedindo para descriminalizar aborto, né? Ou você pode defender uma ideia, ou essa tal liberdade não existe. Perfeito. Vamos fazer uma última rodada, então. Paulo Figueiredo, começa com você.
Só para fazer um esclarecimento aqui, que eu não falei que o Alan dos Santos, o caso do Alan dos Santos e do Lula é igual, tá? Eu ainda não fiquei completamente maluco. Eu só disse que há componentes análogos, né? Que eles têm componentes idênticos de ativismo judicial. Componente, né? Uma analogia. A analogia está sempre circunscrita a um determinado ponto. Mas a minha pergunta para a deputada é bastante objetiva. Se ninguém discorda do entendimento, ninguém discorda que ela é uma pessoa que tem notável saber jurídico. A pergunta é, na visão dela, objetivamente, o senhor Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal deram já bases jurídicas para serem removidos pelo Senado? E o que determinaria o meu voto se eu fosse eleitor no estado onde a senhora está concorrendo. Pergunta, senhora, se chegar ao poder, caso seja eleita senadora, trabalhará para a remoção dele do cargo? Olha, eu nem posso responder essa pergunta por duas razões. Primeiro, porque pode ser interpretada como uma campanha, vamos dizer assim. Segundo, porque se eu vejo o Senado como uma corte, eu vou fazer parte de um eventual julgamento. Tá? O que eu posso dizer, e eu já pedi o impeachment do ministro do Supremo, né, quando não sei se vocês vão lembrar, quando instauraram o inquérito das fake news e pediram para recolher a Cruzoé e suspenderam todas as notificações do COAF, interrompendo todas as investigações no país. E eu entendi ali que houve um exorbitar, e ao lado do MP Pró-Sociedade eu pedi. Né? Então, o que eu posso dizer sem vamos dizer assim, contrariar qualquer norma aqui? Que chegando a uma denúncia consistente, né, com fatos detalhados, documentados, eu não vou ter medo de ninguém. Isso eu posso dizer. E já demonstrei isso na minha vida. Agora, as pessoas têm que compreender, porque eu vejo muito isso. Tem não sei quantos pedidos de impeachment. Quando você vai ler, é uma carta de intenção, é uma folha. Quero que tire. É verdade. Né? Fulano fez isso. Então, assim, eu vejo pessoas falando, olha, porque eu pedi o impeachment. Quando você vai ler, é de chorar. Né? Então, assim, existe também uma qualidade técnica, um cuidado que precisa ser tomado numa petição. Senão ela é inepta. Entendeu? Então, assim, com relação ao presidente Bolsonaro, não, porque tem não sei quantos pedidos. Eu li, né? Li grande parte deles. Não tem consistência. Aproveitando. Aí eles dizem assim, você está defendendo o presidente. Quando ele merece ser defendido, eu defendo, Eu ia perguntar o que a senhora acha da revisão da lei do impeachment. Eu estou muito incomodada. Mas assim, por que mexer nisso agora? Nós tivemos o processo do ex-presidente Collor, hoje senador, o processo da ex-presidente Dilma, com fulcro nessa legislação. O Supremo fez lá os seus balizamentos, concordei com alguns, divergi de outros, mas assim, funcionou. Né? No direito, eu sou meio assim, seguidora de São Tomás de Aquino, entendeu? Você só mexe na norma se você tiver certeza que é para melhor. Porque, no ano eleitoral, uma autoridade do judiciário preside uma comissão para mudar a legislação do impeachment. Eu acho até, ainda que houvesse a necessidade técnico-jurídica, eu acho até que como simbologia é estranho. Né? E aqui eu nem vou dizer que é bom para A ou mal para B, mas assim, por quê? Entendeu? Nesse momento, e também, não sei se os senhores vão claro que notaram, sabem muito mais do que eu, mas, paralelamente a essa comissão, eles criaram uma outra comissão para analisar o semipresidencialismo. Sim. Ué, por que no ano eleitoral? Né? Sendo que a nossa Constituição é republicana e é presidencialista, e já teve plebiscito para definir isso. E o que seria, né, o semipresidencialismo? Então, né? Então, assim, a gente discute tanto a dificuldade desse convívio do presidente, não este presidente, mas da figura, com o Congresso, essa questão de precisar fazer coalizão, a gente critica tanto isso, e agora vai dar mais poder. Então, eu não sei, eu fico muito incomodada.
Deputada Janaína Pascoal, quero aqui agradecer mais uma vez a gentileza de estar aqui conosco presencialmente no estúdio. Desejo muito boa sorte na sua campanha ao Senado, Obrigada. Porque, afinal de contas, a gente precisa de um Senado mais forte e, sobretudo, mais corajoso. Obrigada. Fiquem com Deus. Bom programa. É isso, Rose, vamos fazer conexão com Brasília? Vamos, agora a nossa conexão com Brasília é com a repórter Berenice Leite. Ela fala sobre a filiação ao PSB do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O ex-tucano Geraldo Alckmin se filiou ao Partido Socialista Brasileiro para ser o vice de Lula na corrida presidencial. Eles que sempre foram adversários políticos agora prometem falar a mesma língua. Por isso nós viemos até o Congresso para saber o que os membros do novo partido de Alckmin e do PT estão achando desse casamento. Lula e Alckmin, muitos acharam que era fake news, mas não. Eu estou aqui com o líder do PT na Câmara, conversa com a gente. O que o senhor achou dessa aliança? Olha, nós estamos num processo de construção da aliança Lula e Alckmin. A gente sabe que os dois já conversaram, né, tiveram um jantar. Eles também já conversaram sobre essas questões, que existem muitas divergências com relação, por exemplo, à privatização de estatais. O Alckmin já atacou muito também o ex-presidente Lula, né? A gente não pode esquecer disso. Ele falou, inclusive, do movimento Sem Terra, que isso era coisa de desocupado. Será que os eleitores não vão lembrar disso? Olha, nós estamos buscando fazer e priorizar o que tem de convergência dentro dessas divergências. Então é evidente que nós vamos ter que buscar os pontos que nos unem no sentido de reconstruir o Brasil. Deputado, o senhor que é vice-líder, está aí sempre articulando, né, participando dessas articulações. Não houve um estranhamento aí de início, quando o nome dele foi cotado para ser vice do ex-presidente Lula? Olha, aqui no parlamento, isso que as pessoas de fora às vezes não entendem, é normal esse debate sobre ideias. O que faz a conjunção chegar onde chegou, na verdade, é o próprio ambiente e a necessidade que o país tem. Eu acho que a grande situação que tem que ser enfrentada... Qual é a maior necessidade nesse É momento? a necessidade de derrubar o Bolsonaro. Geraldo Alckmin é um nome que, se for levado ao partido, eu votarei favoravelmente para essa aliança. Mas o presidente Lula já chamou ele até de picolé de chuchu. Deixa eu continuar com o meu raciocínio. Quando a Marisa esteve muito doente, foi o Geraldo Alckmin que foi lá prestar solidariedade várias vezes como médico lá no hospital. Tudo em nome de chegar à presidência. Tudo em nome de ter um país democrático, Estado democrático de direito e respeito às instituições e às divergências. E essa questão aí que o Lula vive levantando de regular a internet. Veja, Concorda? aqui tem proposta para regulamentar a internet. O que seria regulamentar? Olha, eu acho impedir e responsabilizar quem atinge as pessoas com mentiras. Fake news é uma delas. Pois é, o que é fake news? Fake news é quando eu digo para você que você é o que você não é de maneira pejorativa. Isso é fake news. Eu coloco nas redes. Mas opinião é crime, deputado? Opinião não é crime, mas se eu digo que uma pessoa é ladrão sem ser, isso é crime. E o Lula é ladrão? O que é que você acha? Posso falar? Pode. Não, mas a pergunta é para o senhor. É ou não é? Eu conheço o Lula. O Lula foi acusado de ladrão muitas vezes. A sociedade, inclusive, se deixou levar pelas grandes mídias, pelo que disse a família do Bolsonaro. Não só disseram que o Lula era ladrão, disseram que o Lula era o homem mais rico do mundo. Eu conheço o Lula, me mostre alguma coisa contra o Lula, seja lá onde for. Ele só está mudando de casa agora porque é um perigo a vida do Lula, um homem que pode ganhar nas eleições. Então eu acredito... O senhor acha que ele vai sofrer um atentado igual aconteceu com o Bolsonaro? Não, porque aquele do Bolsonaro, como eu sou leigo, eu desconfio que aquilo ali também é uma grande fake news. Olha, deputado, o senhor pode estar cometendo uma fake news também. Não, eu estou desconfiado, porque eu não vi sangue, ele se aproveita toda hora daquela história. Então ele usou aquilo para não ir aos debates, né? Depois, se foi uma facada de verdade, porque os cortes em todos os lugares, que facada foi essa? Cortou como tudo? Pensar que o Geraldo Alckmin já foi tratado durante muitos anos como alguém de direita pela imprensa brasileira, né? Te surpreendeu, Rose? Aliás, virar socialista nessa altura da vida é um tanto estranho. Nessa altura é difícil, já ouvi, na adolescência até vai.
Assim que eu penso, o Alckmin nunca foi um candidato tão expressivo, né? Geralmente, sempre Picolé de haviam... chuchu. O chuchu. Os Picolé votos de sempre chuchu. eram em oposição. Então, eu não vejo o que ele vai acrescentar ainda nessa candidatura. E o eleitorado de centro-direita não vai se convencer. Será que eles vão aceitar a revogação da reforma trabalhista? O fim da autonomia do Banco Central? Regulação da mídia e redes sociais e invasão de propriedade privada? Augusto, em política no Brasil não existe a palavra impossível, mas de fato é uma aliança muito estranha. E algo me faz crer que o Alckmin é daqueles políticos que têm uma ideia fixa, como Ciro Gomes, por exemplo, José Serra, que acreditam que nasceram para ser presidente da República. E que que o Alckmin acha que de alguma forma, de um jeito ou de outro, ele vai cair no colo dele a presidência da República em algum momento, como foi em 2001, quando era vice-governador de São Paulo e o Mário Covas morreu. Você fez um bom resumo da ópera e eu vou ser ainda mais explícito. O Geraldo Alckmin é candidato a vice do Lula porque ele tem 70 anos, o Lula tem 76, né, agora, e ele acredita na solução biológica. Ele acha que o Lula vai morrer antes dele e ele vai ser presidente. É só por isso que ele perdeu completamente a vergonha. Exatamente. Paulo Figueiredo, passo a bola aí para você. É isso aí, Silvio. Eu acompanho o relator aí, o Augusto falou perfeitamente. Só isso pode explicar um suicídio biográfico que cometeu o Geraldo Alckmin. Acho que quando nós olharmos para trás, olharmos no futuro, vamos tentar lembrar. Se a gente se lembrar quem é Geraldo Alckmin, eu acho que esse cavalo de pau que você citou bem vai ser a grande marca biográfica dele. Sem dúvida nenhuma. Agora vamos atender então a nossa audiência. Quem faz 62 minutos com a gente enviou um pedido de vídeo. Nessa semana circulou aí nas redes sociais imagens, um vídeo do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, ao lado ali do João Pedro Stedley, líder do MST, do ex-presidente Lula, falando algumas barbaridades. Vamos acompanhar. Eu só aceito um título de propriedade quando existir um trabalhador sem a possibilidade de ter a terra, de produzir os alimentos. Se me apresentarem, João Pedro, um título de propriedade, Lula, assinado por Deus e com firma reconhecida, os valores cartoriais, a propriedade consagrada acima do interesse das pessoas, tem que ser rejeitada. É brincadeira, né? Pois é, a internet não esquece. Aliás, meu caro Augusto Nunes, eu que já fiz alguns programas ao seu lado aí nos últimos 10 anos, eu adoro quando você conta a história do Requião e da Mamona. É o vídeo da Mamona explica esse palavrório aí do homem que é conhecido por milhões de paranaenses como Maria Louca, né? Então, ao lado do Lula, o Lula mostra para ele um vidro com mamona, dizendo que é uma fonte alternativa, né, de energia. Então, o Requião, cabeça viajando, ele pega e começa a comer mamona, e come. Aí até o Lula percebeu o tamanho da confusão e disse, peraí, isso aí é mamona, não pode comer. Então, ele continuou mastigando e fez o sinal dizendo que estava gostando. Quem come mamona fica assim, ó, cuidado. É isso. Meu caro Paulo Figueiredo, você tem um comentário aí sobre Roberto Requião, que, aliás, filiou-se ao PT. Agora não tem mais maquiagem de PMDB, nada. Ele é do PT mesmo. E estava lá em casa, ao lado do MST. Sempre foi. Só não era oficialmente. E o que eu acho curioso dessa fala dele é porque, assim, as democracias no Ocidente, elas funcionam debaixo de certos conceitos que são estabelecidos, né? Um deles, esse conceito de propriedade privada, né, o John Locke, lá em 1690, no segundo tratado dele, ele falou que todos os seres humanos tinham direito à vida, liberdade e propriedade. E se você reparar, todas as leis no Ocidente são construídas em cima disso. O conceito do direito natural à vida, liberdade e propriedade. Então, parece que nem esse, né, o Requião ainda não chegou no John Locke em 1690. Então, nem ele, nem MST, nem Lula, nem nada disso. Então, quando as pessoas votarem nesses caras, elas têm que saber em quem que elas estão votando. Estão votando em pessoas que não acreditam nos conceitos mais fundamentais
do Ocidente. E é por isso que esses caras todos acabam defendendo algum tipo de socialismo. Pois bem, olha só, agora já com o olho aqui no cronômetro, vamos para Brasília de novo, vamos fazer conexão com Brasília para acompanhar aquilo que vai ser notícia a partir de amanhã. A hora que você acordar, é o que você precisa saber para a semana que vem. Nesta semana, inicia mais uma etapa da corrida eleitoral. Isso porque o prazo de desincompatibilização de cargos está chegando. Ou seja, quem vai disputar as eleições em outubro precisa deixar o cargo. E isso vai mexer com a estrutura do governo, já que pelo menos 11 ministros devem deixar a equipe até esta quinta-feira. Desses 11, 3 deles tendem a disputar o governo. É o caso do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que é pré-candidato ao estado de São Paulo. João Roma, ministro da Cidadania, pré-candidato na Bahia, o maior colégio eleitoral do Nordeste. O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, pretende se candidatar ao governo do Rio Grande do Sul. Já outros 5 ministros devem concorrer a vagas no Senado. São eles Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, que deve disputar pelo Rio Grande do Norte, Gilson Machado, do Turismo, em Pernambuco, Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura, deve concorrer pelo seu estado, em Mato Grosso do Sul, e a ministra Damares Alves, pelo Amapá. Aqui no Distrito Federal, 2 nomes cotados. O da ministra da Secretaria-Geral, Flávia Arruda, que entrou como aliada de Bolsonaro na última reforma ministerial, e o ministro da Justiça, Anderson Torres. Porém, Bolsonaro ainda resiste em apoiá-lo, pois, segundo ele, é um ministério delicado e mais difícil de substituir. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ao que tudo indica, deve concorrer a uma vaga aqui na Câmara dos Deputados. E o ministro da Defesa, Braga Neto, pode ser o vice de Jair Bolsonaro. Lembrando que governadores e prefeitos que também desejam concorrer a outro cargo precisam renunciar até o fim desta semana. E como disse o meu colega Silvio Navarro, as eleições já começam em abril. Volto com vocês no estúdio. Pois é, no Brasil as eleições, na verdade, elas começam no dia seguinte à posse, por exemplo, do presidente da República. Ou depois da apuração. Ou depois da apuração. Muitas vezes a apuração está acabando, o candidato vê que já perdeu, ele já sai em campanha para a próxima. Vamos lá, hora então da gente dar uma espiada em quem fez esse programa com a gente, quem mandou mensagem pelas nossas redes sociais. Vamos lá, jogando aqui no telão, tem mensagem do Twitter para a gente? Vamos lá, o Enzo Amorim, credibilidade e responsabilidade. É o binômio que define o Já Gigante 62 minutos com Nunes, Navarro, Figueiredo e a belíssima Rose Rocha. Olha aí, eu te elogiando, hein, Rose? Parabéns. Mais um tweet para você, Augusto Nunes. Vamos lá? Vocês estão fazendo um programa diferenciado do que já vimos, com as reportagens externas, o bloco da internet, o público. Isso dá um super diferencial em relação ao que já temos. Parabéns. Temos tweet para Rose, vamos lá? Simone Silva, São José dos Campos, São Paulo. Paulo e bancada dos 62 minutos, boa noite. Muito boa entrevista com o secretário passada, né? Mário Frias, pois a cultura é um caminho que amplia horizontes e não deve ser manipulada por uma ideologia. Tá falando da entrevista na semana passada com o secretário Mário Frias. Paulo Figueiredo, você pega um tweet daí? Pego. É o da Suzy, mais um da série Nós Somos Jornalistas de Verdade. Deixo aqui toda a minha admiração pela brilhante bancada. Obrigado, Suzy. Da Paula, agora sim, Paula vai Paula. Primeira vez aqui nos 62 minutos. Muito bom, aliás, seja bem-vinda, Paula, e sobretudo você. Acione o sininho aí no YouTube, você vai ter a informação sempre que os nossos conteúdos, não só o nosso programa, mas também as pílulas, né, trechos das nossas entrevistas, por exemplo, entram no ar. De volta para o telão, Augusto Nunes tem mais um tweet para você. Marluce Graciano, obrigado por dar voz a nós brasileiros. Estão nos silenciando, tirando o nosso direito de fala. Aos domingos, aguardo ansiosa por vocês. Obrigado, Marluce. Vamos lá. Rose, tem um para você agora. Vamos lá. Quarteto fantástico, Rose, Silvio Paulo e o grande mestre Augusto Nunes, Berlando Araújo. Obrigado, Berlando. Então, para a gente amarrar, o Paulo Figueiredo traz uma última mensagem das redes sociais. Girando. Ademar, 62 minutos, parabéns pelo programa. As opiniões e análises do que é notícia baseadas na realidade dos fatos jornalísticos
e na conjuntura internacional e nacional. Parabéns. Ademar Xavier e família, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Ademar, e a todos que têm acompanhado e interagido conosco aqui no programa. Exatamente. E olha só, agora falta um minutinho para os 62 minutos. Eu quero agradecer demais pela sua companhia, pela sua audiência. Mais uma vez, convidar você a seguir a gente nas redes sociais, @P62 Minutos. Tem conteúdo extra no Instagram, no Twitter, no YouTube, como eu disse agora há pouco. Augusto Nunes, meu caro, uma ótima noite, uma ótima semana. Muito obrigado para vocês também e para todos os que nos acompanham. Boa noite, Rose. Boa noite. Eu quero encerrar com uma frase do jurista Ives Gandra. Eu prefiro o pior dos congressos ao melhor dos supremos como legislador, porque eles não foram eleitos pelo povo. Um abraço, meu caro Paulo Figueiredo. Um abraço a você, Silvio, Augusto e Rose, e a todos vocês que estão nos acompanhando. Essa semana promete. É isso, pessoal. Domingo que vem, 22 horas, tem mais. Uma ótima semana para você. Até mais.